Seja bem-vindo ao meu canal. Esse vídeo é um tutorial falando algumas coisas sobre a injeção Ford EEC4, que é usada no Santana e no Versalhes, e eu vou falar sobre o processo de medição de sinais de alguns sensores diretamente no módulo de injeção, no plug do módulo, com o módulo conectado, com o carro ligado, com o carro andando, medindo os sinais em tempo real e medindo os sinais usando esse modelo mais simples de multímetro. A única coisa que você precisa é ter uma adaptação aqui na ponta do multímetro, né? Que no caso eu peguei um pedaço de fio que tinha um terminal mini espadinha e emendei numa ponta, num fio de multímetro velho, uma ponta danificada que eu tinha aqui guardado. Mas se você não tiver um acesso a um terminal como esse, você pode pegar um pedaço de arame ou um pedaço de um prego pequeno, bater no prego, moldar o prego numa bigorna ou numa morsa, fazendo uma sonda exatamente como essa, pôr um pedaço de fio, estanhar de preferência, revestir para evitar qualquer tipo de mau contato e qualquer tipo de curto-circuito. Bom, aqui eu tenho alguma documentação técnica, isso é de um catálogo, de um manual, esse aqui é de outro. Eu imprimi só as partes que interessam aqui para a identificação dos fios. E estou preparando uma série de vídeos onde eu vou explicar melhor o que é cada coisa, como funciona cada sensor, analisando detalhadamente essa injeção e tratando das três principais versões que a gente encontra dessa injeção no mercado. Brasileiro, especialmente, que é a injeção monoponto, a CFI, usada nos motores AE1000 de Gol Bolinha e Paraty Bolinha, e as AP 1.6 e 1.8 de Gol Bola, Escort, Logos, né? E também, né, então a primeira versão, uma das mais comuns, a monoponto, as versões EFI, que são 4 pontos, né, 4 bicos, usada no AP2000, e também dos Fords importados, especialmente o Ford Taurus, que também usa uma variação dessa injeção, só que lá com 6 injetores, trabalhando totalmente sequencial e com pequenas diferenças em relação às injeções dos carros nacionais. Eu vou deixar na descrição do vídeo, ou em mais informações, ou em comentário, ou onde for possível, eu vou deixar todos os links para quem quiser fazer o download ou acessar páginas onde você pode encontrar esse tipo de documentação. E aqui, né, como um projeto futuro, esse aqui é um manual de reparação do sistema de injeção, usado nas concessionárias. É um material bastante raro e praticamente não existe isso, e praticamente a própria concessionária não tem mais acesso a esse tipo de informação hoje em dia. E a minha ideia ao longo do tempo é escanear todo esse material, revisar, incluir mais informações e também disponibilizar esse material na internet para quem quiser fazer essas verificações aí, conhecer melhor o sistema da injeção. Bom, quero deixar duas dicas básicas aqui para esse sistema. O primeiro, não percam tempo de vocês analisando o código de falha de piscada de luz. Tá? Isso aí, quem quiser saber mais sobre esse negócio, pesquisa no YouTube que tem várias pessoas mostrando. E é interessante para quem tem a injeção funcionando perfeitamente, mas não é elementar. Eu não vejo necessidade, eu não vejo objetividade nenhuma em alguém tentar fazer diagnóstico por código de falha, porque esse processo que eu vou mostrar aqui é muito mais simples, especialmente para quem está com um problema crônico no carro que não descobre de onde vem. O processo de verificação de código de falha é mais para saber se tem um sensorzinho com desvio de parâmetro, uma sonda lambda queimada e tal, mas isso aqui também vai indicar muito mais objetivo, muito mais preciso, né? E as piscadas de luz não indicam problemas mais graves, como um problema de alimentação elétrica, um problema de aterramento, interferência, né? Se tiver algum componente elétrico adaptado, até uma manutenção mal feita que está interferindo num sensor, num sinal de um sensor MAP, ou num sinal de um sensor de rotação, né? O sensor Hall do distribuidor. Se alguma coisa estiver interferindo nesses sinais, o carro vai funcionar de maneira totalmente descoordenada, e o código de falha não vai registrar isso, porque ele não consegue, ele não tem complexidade o suficiente
para verificar esse tipo de anomalia. Aí realmente é necessário entrar com osciloscópio, com frequencímetro, com equipamento mais avançado. A dica que eu quero deixar é não troque em nenhuma hipótese nenhum componente da injeção eletrônica sem antes fazer um excelente diagnóstico, achar o problema do componente e verificar que realmente é aquela peça, né? Fazer todo tipo de teste possível para verificar que essa peça está com desvio de funcionamento, né? Então, por exemplo, aqui é muito comum o carro chegar com falha. Isso aconteceu com um colega meu, que eu pretendo ajudar com esse tutorial. O carro dele tinha uma falha intermitente e não funcionava. O carro funcionava, mas a marcha lenta oscilava muito, o carro acelerava, desacelerava, ameaçava morrer. E aí ele levou para várias oficinas na região, na cidade dele, onde ele está morando agora, uma cidade pequena no interiorzão do Brasil. E lá, o que o pessoal faz é achar que o problema está num lugar ou está em outro. Então, começaram, troca sensor de posição da borboleta, troca sensor de temperatura do ar, troca sensor de temperatura da água, troca sonda lambda, troca isso, troca aquilo. Trocou sensor de detonação, trocou distribuidor. A única peça que ele não trocou foi o sensor MAP e o próprio módulo de injeção, né? Então, eu falei para ele parar com esse negócio de trocar peça e ele me passou várias peças da injeção eletrônica do carro dele, né, praticamente todos os sensores, os originais e o que ele tinha comprado. Eu fui testando um por um e todos estavam perfeitos. Então todas essas peças foram trocadas sem necessidade e o problema do carro dele persistiu. Então não adiantou trocar quase tudo da injeção eletrônica, trocou os 4 bicos também. E fora isso, também teve 2 retíficas de cabeçote, né? Tudo mal orientado por mecânicos que acham que o problema está aqui ou ali. Uma outra causa muito comum de troca desnecessária é a sonda lambda, porque principalmente quando o mecânico não entende o funcionamento do sistema, e hoje em dia qualquer oficininha tem um scanner, o mecânico põe o scanner, o scanner indica sonda lambda, né, como causa de falha lá. Sonda lambda indicando mistura pobre. O camarada vai lá e troca a sonda lambda. E muitas vezes não fala que a sonda nova também está indicando mistura pobre, porque mistura pobre é o que passa por ela. Então o carro às vezes tem um problema de deficiência de injetores tampados, né, injetores obstruídos, filtro de combustível obstruído, pouca pressão na linha de combustível, uma série de problemas, ou entrada de ar falso também, né? Então vem o ar falso e passa aqui na sonda indicando mistura pobre. E a sonda paga o preço dessa peça. O contrário também acontece. Às vezes a sonda está travada em mistura rica e o problema não é a sonda. O problema é que tem um regulador de pressão que está com a membrana danificada, está deixando vazar combustível para dentro do corpo de borboleta, do coletor. Às vezes tem um regulador de pressão que alguém ou comprou um regulador fora de especificação, ou algum engraçadinho tentou converter o carro para álcool anteriormente e aumentou a pressão dele, pôs um de mais pressão, e isso tudo, um filtro de ar entupido, tudo isso pode acabar favorecendo um excesso de combustível e a indicação de mistura rica. Uma outra coisa também é a linha de combustível com o retorno danificado, né? Muitas vezes o carro às vezes sofreu algum acidente, passou em cima de bateu em algum barranco, algum mecânico pôs um macaco lá, jacaré, e amassou a linha de combustível, ou a linha de ida de combustível pressurizado, ou a linha de retorno. O camarada danifica também esse retorno, ele se torna uma obstrução, a pressão de combustível aumenta muito, e o carro não funciona direito e ninguém sabe o porquê. Tudo isso também pode acontecer. Por isso que eu falo, antes de trocar qualquer peça, meça a peça. Vai ter que trocar o injetor porque está com vazamento?
está com uma assimetria muito grande. O sensor não está dando sinal. Nesse vídeo eu vou mostrar a medição de alguns sinais analógicos, que aqui no caso vai ser sensor de posição da borboleta, sensor de temperatura do ar da admissão, sensor de temperatura do líquido de arrefecimento, que é o sensor de temperatura do motor, e o sinal da sonda lambda. Então tá aqui eu tenho nessa folha a lista de todos os fios, né? Lembrando que dos 60 terminais nem todos são utilizados, existem diferenças pequenas entre a versão 4 bicos e a versão monoponto, né? Uma delas aqui que eu posso citar é, por exemplo, o sensor de detonação aqui no terminal 19 não é usado na injeção monoponto, só tem na versão 2.0. Né? A válvula de marcha lenta aqui na 21, a versão 2.0 usa uma válvula que recebe pulsos, que pulsa várias vezes por segundo, e de acordo com a quantidade de pulsos e com o tempo de duração dos pulsos, ela permite a entrada de mais ou menos ar para a marcha lenta, enquanto a monoponto tem um motor de passo conectado por 4 fios. Né? Então são essas diferenças básicas, aqui por exemplo 58-59, banco de injetores 1, banco de injetores 2, essa injeção 4 bicos ela é semissequencial, então ela tem 2 injetores ligados em cada canal, né? Sendo o cilindro 1 e 4 em um e o cilindro 2 e 3 em outro, né? O injetor do cilindro 1 e 2 e 3 e 4, né? Então os cilindros gêmeos, os injetores dos cilindros gêmeos são ligados juntos, né? E no caso da injeção monoponto ela só tem uma bancada porque só tem um bico. E esses sinais que eu identifiquei aqui são sinais analógicos, são sinais que são sensores que vão emitir uma variação de tensão de acordo com o que eles estão medindo, né? Então, por exemplo, o sensor de posição da borboleta, ele vai mandar um sinal que é de 0,5 até 4,5 volts, né? De meio a 4,5 volts, de acordo com a posição da borboleta. O sinal da sonda lambda, aqui no 29, né, sensor de oxigênio dos gases de escapamento, conhecida como sonda lambda. Esse sinal ele vai variar de 0 a 1 volt, basicamente, sendo que de meio volt acima, né, de meio volt até 1 volt, a sonda lambda está lendo uma chamada mistura rica, né, e de 0 volts até meio volt, a sonda está lendo uma chamada mistura pobre. O que é a mistura pobre? É uma mistura que tem mais ar do que combustível na proporção. O motor funciona, o motor consome ar e o motor consome combustível. E é necessário que a quantidade de ar e combustível esteja equilibrada no que a gente chama de razão estequiométrica, que é a quantidade ideal de ar para a quantidade ideal de combustível. Se está sobrando combustível, é considerado mistura rica. Se está faltando combustível, é considerado mistura pobre. E esse tipo de sensor mais tradicional aqui usado nessa injeção mais antiga, e praticamente em todas as injeções de carros mais simples, mesmo hoje em dia, mesmo em 2021, a maioria dos carros saem com sensores de oxigênio. Para quem quiser pesquisar mais, esse é um sensor de banda estreita, ou seja, ele só consegue medir 2 estados de leitura. Ou ele indica a mistura pobre, ou ele indica a mistura rica, e a transição é bruta entre um sinal e outro. Então vocês vão ver no vídeo que mostra a sonda oscilando. Uma hora ela vai marcar 0,2 volts, depois o sinal vai subir e vai marcar 0,7 volts, e ele vai ficar nessa oscilação constante. Quer dizer, como é uma sonda de banda estreita, ele não consegue fornecer um nível de tensão intermediário que representaria a relação ar-combustível ideal. E uma vez que esse sensor não consegue identificar a relação ar-combustível ideal, todo o funcionamento desse sistema se baseia na alternância entre mistura rica, mistura pobre, mistura rica, mistura pobre, e ele vai alternando isso várias vezes ao longo do tempo. Ele gasta mais ou menos 1 segundo em cada estado,
e cada vez que ele varia, ele vai corrigindo as variáveis da programação, todas as informações que ele está processando, ele vai corrigindo todas essas informações e vai afinando cada vez mais a quantidade de combustível que ele vai injetar para sempre margear a mistura ideal. Então, a sonda lambda depende dessa oscilação entre rico e pobre para poder interpretar o sinal, né, para poder emitir um sinal que o módulo consegue interpretar. Mas o módulo ele vai refinando a programação de maneira que sempre fique o mais próxima possível da relação ar-combustível ideal. E por fim, o sensor de temperatura da água e o sensor de temperatura do ar, eles emitem um sinal analógico, que é uma variação de tensão de acordo com a temperatura que eles estão medindo, né? E ele, para quem quiser pesquisar mais, ele está montado, ele é um termistor do tipo NTC, que está montado em um circuito divisor de tensão com um resistor fixo e um resistor variável, né? um termistor, que é o resistor variável. E para quem quiser pesquisar mais, pesquise aí sobre o circuito divisor de tensão. Bom, agora para encerrar aqui o que foi falado sobre a questão do módulo e da leitura, então, quem quiser fazer essa medição, dê um jeito de colocar essa ponta na ponta do multímetro. Isola bem a parte que vai ficar para fora aqui, né? No caso aqui, né? Eu vou fazer a leitura. Vamos supor que eu estivesse lendo esse fio azul. Boa parte do terminal aqui está para fora. Então, se por acaso eu fosse fazer uma leitura de dois terminais e dois fios muito próximo um do outro, eu daria um jeito de encapar aqui, passar uma fita isolante ou colocar um termocontrátil para evitar que houvesse curto entre os dois fios. Então, é necessário tomar esse cuidado, especialmente quem for fazer outro tipo de sonda, usando um prego, alguma coisa. Não recomendo em hipótese nenhuma que alguém tente colocar o próprio terminal do multímetro encaixado aqui, enfiado nesse vão, porque a maioria dos multímetros vai acabar danificando aqui, ele é muito grosso para o vão que sobra aqui, vai acabar danificando o terminal e pode plantar um defeito no chicote elétrico do carro, né? Pode quebrar um encaixe, pode quebrar um terminal lá dentro do módulo, pode causar um problema depois bem mais difícil de diagnosticar. Então, põe o terminal lá que não tem problema, não força, ele encaixa perfeitamente, não fica mau contato e não fica saindo com facilidade. Também, eu não acho tão legal aquele tipo de sonda que é uma agulha que fura a capa do fio para acessar o cobre que está lá dentro, justamente porque fica furando capa de fio. E a vantagem desse processo que eu ensino é justamente medir com facilidade e não ter que ficar furando o fio, não ter que ficar danificando nada. É muito comum também os mecânicos e eletricistas, quando vão medir algum sinal de algum sensor, enfiar o multímetro pelo vão, pela borracha de vedação, pela parte traseira do terminal, e acessar os fios, os conectores lá dentro, né, do plug. Eu não acho muito interessante essa medição também, porque é muito comum ter mau contato. Então, falando, por exemplo, de um caso aqui da sonda lambda, a sonda lambda fica embaixo do carro, do lado do câmbio, aqui no tubo de escapamento, aqui em volta do túnel, aqui dentro. E quem vai fazer a medição da sonda lambda direto no terminal da sonda lambda embaixo do carro, tem que levantar o carro, tem que pôr o carro no elevador, aí tem que passar fio pelo meio do cofre do motor, e eu acho bastante desvantajoso. Fora o problema de ter mau contato, que pode acabar soltando um terminal e ficando solto pelo meio da mecânica do carro, tudo, né? Fica bem mais difícil para andar com o carro na rua, bem mais perigoso. Também eu não acho legal ter um monte de equipamento solto, um monte de fio, um monte de multímetro, osciloscópio solto aqui no cofre do motor, especialmente para quem precisa andar com o carro para verificar o funcionamento de sensores e atuadores.
A última grande vantagem de ler os sinais diretamente no plug do módulo é o fato de que a gente consegue isolar qualquer tipo de problema no chicote elétrico. Então, se o fiozinho, né, se alguém vai ler um sensor que está aqui, né, vamos falar de um sensor da posição da borboleta, por exemplo. Se o fio dele estiver bom e o sinal estiver correto aqui, a gente não tem garantia que o sinal esteja chegando corretamente no módulo, né? Porque pode ter um fio rompido, pode ter um monte de coisa que aconteceu no caminho e que vai atrapalhar o funcionamento, vai atrapalhar a chegada do sinal no módulo, porém no sensor o sinal vai estar correto. Por fim, eu quero falar aqui da posição dos conectores. A maioria dos diagramas que você vai encontrar vão ter essa distribuição aqui. Então aqui vem positivo da bateria, o 37 e o 57 são a alimentação elétrica de força mesmo. Esse aqui é só um positivo da bateria que praticamente não consome corrente nenhuma. E o 37 e o 57, ele vem do relé do sistema de injeção, ele vem do relé principal, e ele é o que realmente aciona o sistema, coloca o sistema em funcionamento com bastante força. Né? Depois tem aqui o aterramento do 16, e o 20, o 40 e o 60 também são aterramento. Lembrando que eles estão interligados pelo chicote elétrico do carro, mas o 20 é o aterramento da carcaça, e o 40 e o 60 são o aterramento da alimentação. Então, se você tiver com o módulo sem o plug, você desconectou o plug do módulo, você olha só o módulo, vai ter todos os pinos, você pode conferir o pino 20 com a carcaça. Você põe o multímetro aqui no modo de continuidade, mede o 20 com a carcaça, e você tem que verificar que tem continuidade total entre o 20 e a carcaça. Né? Já o 40 e o 60 não tem conexão direta com a carcaça, eles são alimentações de aterramento da placa. O mesmo vale para o 16. Porém, uma vez que o chicote todo do carro está instalado e o plug está conectado, todos eles têm que ter o mesmo potencial elétrico, ou seja, todos têm que ser aterramentos. O mesmo vale aqui para o 49, que é o aterramento do sensor de oxigênio, então ego ground, aqui no 49, né, que tem que ser ele não é considerado uma entrada de aterramento, ele é uma saída, ele manda o aterramento para a sonda lambda, né, para ter uma confiabilidade maior no sinal de referência do terra da sonda lambda. Então sai esse 49 do módulo de injeção e vai para a sonda lambda, que tem 4 fios nesses casos aqui, em todas essas injeções EC4. E outro aterramento que a gente pode considerar aqui é o 26 é o 5 volts positivo dos sensores da injeção, de praticamente todos os sensores que estão lá, o sensor MAP, sensor de posição da borboleta, todos eles alimentados por 5 volts positivo. E aqui o 46, que também é compartilhado com todos os sensores, que é o aterramento dos sensores, o terra dos sinais, que fica aqui no 46. Depois tem outros sensores que a gente precisa de um osciloscópio para medir, que no caso aqui é o sensor de detonação. O sensor de detonação é praticamente um alto-falante, então ele até emite um sinal analógico, mas é um sinal que é praticamente um som, então precisa de um osciloscópio para analisar a ondulatória desse sensor. A válvula da marcha lenta, para quem quiser analisar como a válvula de marcha lenta está se comportando, também precisa de um osciloscópio que vai ver largura de pulso, né, um sinal PWM. Algumas funções aqui são exclusivas para alguns veículos específicos, como o pino 30, interrupção da posição neutra, usado em carros com câmbio automático. Indicador de consumo, usado em carros com painel digital com
com computador de bordo, né? Aqui leia-se Gol e Paraty GTI e GLS, na versão bolinha, né? Na geração bolinha. Saída de ignição, precisa ler também com o osciloscópio. Sensor MAP aqui no pino 45, sensor de pressão do coletor, também é um sinal que é uma frequência, precisa de um frequencímetro de um osciloscópio para ler. E, por fim, os dois injetores, né, as duas bancadas de injetores também precisa pelo menos de um multímetro que tem essa função de ler tempo de largura de pulso, né? E o pulso do sensor Hall do distribuidor, que também precisa de um osciloscópio para poder analisar o sinal de onda quadrada que ele vai emitir. Lembrando que o distribuidor da versão monoponto emite 4 sinais iguais, né? A cada ciclo completo do motor, a cada 2 voltas completas, os 4 pulsos são iguais, porque as 4 janelas do distribuidor são iguais. E a versão com 4 bicos, a versão 2.0, tem uma janela diferente que vai mandar um sinal que é assimétrico, que vai ter um pulso mais longo. E a partir desse pulso mais longo, o motor consegue saber, né, o sistema de injeção consegue saber qual que é a posição do cilindro 1 e com isso fazer a injeção sequencial, a injeção semissequencial, né, lembrando que ele injeta 1 e 4 e 2 e 3. Mas ele sabe qual que é a posição do cilindro 1, então sempre que for cilindro 1, ele entra em função a injeção do 1 e do 4. Então ele injeta primeiro ambos quando é o cilindro 1 que está aberto, e depois na próxima volta ele injeta ambos quando é o cilindro 4 que está aberto. Eu acho que não tem mais nada para falar aqui. Bom, partida frio somente motores a álcool, relé de corte do ar-condicionado é quando tem ar-condicionado, mas pelo que eu já pesquisei também não existe diferença nos módulos, né? Então praticamente todos os módulos tendem a ter essa mesma programação. O que vai mudar é só o chicote elétrico do carro, pelo que eu pesquisei até agora, uma vez que a gente não encontrou módulos que a aplicação dava exclusivamente para carros com ar-condicionado, né? Ao contrário aqui do interruptor, da interrupção da posição neutra, que aí sim, isso aqui faz parte da programação dos módulos que são exclusivos dos carros com câmbio automático. E uma coisa que é importante falar é que nos diagramas o conector aparece, ele aparece visto de frente, né? Que seria o quê? O conector visto dessa posição, né? Que é onde é o contato que estaria encaixado no plug do módulo. Então desse lado a gente tem o fio 1, né? Aqui na parte de cima à esquerda é o fio 1, depois até aqui o fio 20, o 60, o 20, o 40 e o 60, né? E aqui o 1. É basicamente isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui para filmar os fios. Então aqui o fio número 1 é esse vermelho, né? E aqui depois tem até aqui o fio da linha de ignição, tem vários fios, né? E aqui tem o 20, o 40 e o 60. Então, como o plug vai aqui no diagrama ele aparece nessa posição, a gente tem que imaginar lá no carro que ele está ao contrário. Então lá no carro quando o módulo estiver conectado lá, você vai ver o plug dessa maneira, né? E então o fio 1 vai ficar aqui no lado direito na parte de cima, fio 1 até o fio 20 aqui no lado esquerdo na parte de cima, e assim por diante, fio 21 até o 40 na linha do meio, e fio 41 até o 60 na linha de baixo, aí sempre olhando da direita para a esquerda. Quem quiser examinar melhor aí, vai verificar que esse plug é de um monoponto, e lá no carro eu filmei no carro multiponto, Versalhes 2.0, então alguns fios aqui são diferentes, mudam algumas cores, e também tem algumas diferenças aqui no próprio posicionamento dos fios,
Lembrando que só muda o que é diferente, tá? O que eu quero dizer com isso? Aqui, por exemplo, como é de um monoponto, ele só tem o fio 59. Né? Se fosse um 4 bicos, ele teria o 58 também. Né? Então, as diferenças estão exatamente onde estão as diferenças da injeção. Né? Existem outros 2 pares de fios aqui que são do motor de passo. Né? Então, passa a ter 4 fios dos motores de passo e o fio de controle da marcha lenta desaparece. Né? Na versão monoponto em relação a multiponto. Então tem essas diferenças aí, mas o básico é o mesmo. Fio direto da bateria, alimentação, 3 aterramentos, depois tem os fios aqui que vem direto esses fios pretos, se eu não me engano, eu precisaria confirmar se são eles mesmos, mas do relé de ignição, do relé principal, falei errado, é relé principal, né, de ignição e de injeção. Uma dica, se o carro absolutamente não funciona, você pode verificar se está chegando alimentação positiva aqui nesses fios 37 e 57, conforme esse diagrama. Bom, pessoal, eu vou mostrar aqui como que pode ser feita a medição dos sinais dos sensores diretamente no módulo de injeção, né, diretamente aqui nos fios do plug do módulo. E aqui eu tô com uns Versalhes 96, né, um dos últimos Versalhes fabricados e também um dos últimos carros que usou esse modelo de injeção. Né, essa aqui é a FIC EEC4, né, de origem Ford, que foi usada a partir da linha 94 e foi usado até o último Versalhes 96. Né? Então o Versalhes nunca teve a injeção MI, ele sempre teve a injeção, ou ele teve a injeção Bosch Legetronic na linha 91, 92 e 93, e a partir da linha 94 ele tem essa injeção. Mas o processo de medição de sinais é o mesmo, seja um Versalhes, um Logos, um Gol. Isso aqui vale até para outras injeções. É que para evitar mal entendidos, eu vou me limitar a falar da injeção EEC4. 4 bicos, né? Multiponto, a chamada EFI. Mas com diferença de alguns fios a mais ou a menos, o processo também é o mesmo, o funcionamento é o mesmo da injeção CFI. Bom, e o que a gente vai medir aqui nesse vídeo? Esse carro ele tem o sensor MAP dele é digital, então a gente não consegue medir com um multímetro comum. Precisaria de um osciloscópio ou de pelo menos de um frequencímetro, né? Então o que a gente consegue medir aqui, que nós vamos medir nesse vídeo, é sinal de TPS, né, que é o sensor de posição da borboleta. Vamos medir sinal do sensor de temperatura da água, temperatura do ar e sinal de sonda lambda, né? Mais para frente eu vou fazer um vídeo mais elaborado. Vou colocar um equipamento que pode medir o sensor MAP e o sinal de rotação, né? Você também consegue medir o sinal de rotação com uma luz espia ou mesmo com um multímetro, só que não vai conseguir ver o formato de onda dele, vai ver simplesmente alto e baixo do sinal, né? Ou o sinal de velocidade, o sensor de rotação da roda, o sensor de velocidade do carro. Também, se você movimentar o carro devagar, você vai ver o sinal indo para 0 ou para 7 volts, 0, 7 volts, alguma coisa nessa faixa aí, até 7 volts. Que é a faixa de trabalho desse sensor. Bom, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui, ainda com a ignição desligada, é identificar quais são os fios. Bom, eu estava falando sobre a posição dos fios justamente para facilitar aqui a identificação, né? Então aqui já dá para ver que tem alguma coisa invertida, porque a gente tem 3 fios
3 fios negativos aqui, 3 terras ou 3 massas, né, ou 3 GNDs, né, grounds, que são esses 3 marrons, que são justamente o 20, o 40 e o 60. Então aqui. E aqui desse lado, não sei se está dando para filmar aí, mas desse lado a gente tem um positivo direto, que esse positivo ele sempre vai receber sinal da bateria, ele está ligado direto da bateria. É claro que ele deve estar ligado direto da bateria através de algum fusível, através da caixa de fusíveis, alguma coisa assim, mas ele tem que receber sinal 12 volts constantemente. Sempre que a bateria do carro está conectado, ele recebe sinal, né, porque ele é o fio responsável pela memória do sistema. Então, mesmo que a chave seja desligada, que o carro seja trancado, enquanto a bateria não for desligada, esse fio tem que receber o sinal 12 volts para manter a memória do sistema, né? Isso é uma coisa que você pode medir, pode começar a medição por ele. Coloca o negativo no multímetro em qualquer ponto de referência de aterramento, ou seja, em qualquer um desses 3, na carcaça do módulo, nas tomadas de aterramento do sistema de injeção, da parte elétrica do carro, né? Qualquer um desses lugares pode servir como fonte, né? Até mesmo prender aqui num dos fios de fixação. Qualquer um desses pontos pode servir de referência de aterramento. Bom, para começar aqui, para facilitar a identificação, eu vou começar a falar do fio 46 e do 47, que são usados no sensor de TPS. Bom, então eu sei que aqui é o fio número 1, que ele está, no caso aqui, como está invertido em relação aos diagramas, né, porque o diagrama vê o plug de frente e aqui a gente está vendo o plug de trás. Então ele está invertido, aqui é o número 1, né? Aqui, no caso do fio 41, aqui esse módulo nem usa, né? Do 41 ao 44, alguma coisa assim, ele nem usa. Não sei se está dando para ver aí. Mas eu sei que esse é o número 1. Se esse é o número 1, esse marrom é o número 20, do outro lado aqui na fileira de cima. Então a gente tem de 1 a 20. De 21, esse verde e amarelo, até 40. 41 tá vago. Então a gente vem contando, colocar aqui no 47. Com cuidado para não danificar nada, enfiando só o suficiente para ter um sinal limpo, sem mau contato, sem interferência, mas com cuidado para não danificar nada e não encostar nos fios que estão em volta também, né? Então tá aqui. Bom, então aqui tá o fio conectado lá onde nos interessa a medição. O fio conectado lá onde interessa. O fio de aterramento do multímetro eu conectei aqui na carcaça. E agora a gente tem aqui o multímetro indicando 0 volts. A ignição está desligada. Eu vou ligar a ignição e o sensor passa a indicar meio volt. Isso é normal. O sensor recebe um sinal que vai de 0 volts no aterramento dele e 5 volts na alimentação positiva, e ele vai retornar um sinal que vai de 0,5 volts a 4,5 volts, né? Esse é o funcionamento normal do sensor de posição da borboleta desse carro, né? Do sensor de TPS. TPS é o nome em inglês do sensor. E agora eu vou apertar o acelerador e eu já sei que esse carro está com um defeito de TPS, que ele não está marcando toda a voltagem possível. Então aqui a gente tem o acelerador totalmente solto, marcando 0,5 volts, e eu vou apertando gradativamente. Uma dica interessante ao ler esse sinal de sensor de posição da borboleta
apertar bem gradativamente o pedal ou virar a borboleta lá na frente, de modo bem lento, e verificar se o sinal está linear, se não tem buracos, né? Porque às vezes tem uma faixa do sensor que está com defeito e de repente o sinal vai para 0, né? Ou vai para 5 volts, e tudo isso é erro de leitura. Isso causa interferência no funcionamento do carro, porque o carro entende que você acelerou tudo de repente. Bom, aqui eu apertei o acelerador até o final e aqui ele não passa de 4 volts. Eu já verifiquei o alinhamento do cabo, a regulagem do cabo, e a regulagem está correta. Ou seja, esse sinal, por algum motivo, ele não está chegando nos 4 volts e meio que ele deveria chegar. Olha, ele chega até 4,11. Da outra vez que eu medi, ele não passava de 3,8. Então isso aqui é uma coisa que já é um indício de problema, eu já vou resolver. Então aqui a gente pode ter um defeito ou do sensor, que a gente verifica com a medição, ou mesmo um problema de regulagem de cabo, né? Porque se a borboleta não estiver abrindo totalmente, você pode pisar no acelerador até o final aqui, mas se a borboleta abrir só metade, o sinal que o multímetro vai ler é só metade. Então poderia ser regulagem de cabo, mas nesse caso é mesmo o sensor que está com defeito, porque da outra vez eu fiz a medição diretamente lá no motor. Pessoal, aqui sem querer eu fui conectar os fios, e o fio que era para ser conectado nesse marrom com azul, que está indicado na ponta do multímetro, que é o 25, né, atrás desse marrom com amarelo, né, aqui atrás está um marrom com azul, que está saindo aqui por trás, né? E esse fio é do sinal, esse é o fio 25, ele é do sinal de temperatura do ar. Sem querer eu conectei no 26, que é um marrom com preto, e o 26, ele é o positivo, né? A gente tinha falado do 26, ele é o positivo do sinal de TPS. E que a gente está tendo de leitura aqui? Aqui com a ignição ligada, está saindo 5 volts desse fio 26, agora eu desliguei a ignição, né? E esse outro multímetro aqui já está ligado no terminal 7, no sinal de temperatura do ar. Aqui está um pouco bagunçado, mas não tem jeito, um monte de fio, um monte de multímetro. Então a gente tem esse aqui, está ligado no terminal número 7, que é o sinal de temperatura da água. Esse aqui está ligado na sonda, e esse aqui está ligado no 26, que é a alimentação 5 volts positivo dos sensores lá do motor, né? Do sensor de TPS, se eu não me engano é do sensor de rotação também, do sensor Hall, vários sensores que usam 5 volts como referência. Agora eu vou inverter isso aqui, porque a gente não quer ler. A gente até queria ler isso, mas não agora. Então eu vou tirar aqui do 26 e vou passar para o 25. Então, para quem quer saber aí, para quem quer ter referência, o número 7 é um marrom com uma listra verde escuro, e o número 25 é um marrom com uma listra azul marinho. Bom, então tá aí. Agora é umas 7h30 da manhã. O carro tá frio, o carro não foi usado, não foi ligado ainda. Então aqui a gente tem justamente o sensor de temperatura do ar e o de temperatura da água. Esse aqui é o da água, esse aqui é o do ar e esse aqui é o da sonda lambda. A gente vê que os dois estão indicando a mesma temperatura. Afinal, o carro estava parado, o carro estava no tempo. A temperatura do motor é exatamente a mesma do ar, né, do ambiente. Agora eu vou dar partida e a gente vai poder ver a evolução dos sinais conforme o motor esquenta. Então podemos dizer que deu a partida com 50 segundos desse vídeo, né? Vamos ver quanto tempo a sonda demora. A sonda já deu 10 segundos de funcionamento. A sonda
é normal que a sonda demore algum tempo para aquecer, coisa de 40, 60 segundos para aquecer, já está com 20. A sonda já começa a dar um pouco de sinal, 30 segundos de sonda, né, 30 segundos de funcionamento e de aquecimento da sonda, o sinal já começa a subir, 40 segundos. E aqui a gente vê que o sensor de temperatura da água, a água já está aquecendo também, né? Depois eu vou mostrar as tabelas de temperatura, mas esse aqui é o sensor de temperatura da água. Bom, a sonda está com 1 minuto, não começou a oscilar ainda, mas já está mandando um sinal de mistura rica para o módulo. Um minuto e 10. O módulo já sabe que a sonda está funcionando, porque ela começa com um sinal baixo, né? Ela começa indicando mistura pobre, mas o módulo já tem na programação dele de ignorar o sinal da sonda logo no começo do funcionamento. E agora ele já está recebendo esse sinal de mistura rica, então ele já verificou que a sonda está funcionando. O que o módulo vai fazer agora é esperar o motor atingir uma temperatura mínima antes de começar a trabalhar com o sinal da sonda. Ó, agora já começou a oscilar. Então a temperatura do ar está exatamente a mesma. A temperatura da água, né, a temperatura do motor já está aquecendo. E aqui esses sensores, eles têm os dois sensores, o da água, que é esse aqui, e o do ar, eles têm o mesmo componente interno, o mesmo elemento que faz a leitura, e essa resistência desse elemento varia de acordo com a temperatura. Então depois eu vou mostrar as tabelas, a equivalência de resistência e temperatura e voltagem no sinal, né? Então aqui a sonda já está trabalhando. Os dois multímetros aqui estão na escala de até 20 volts, porque eles estão lendo sinais que vão até 5 volts. A sonda eu coloquei na escala de 2000 milivolts ou 2 volts. Os sinais da sonda estão entre 0 e 1 volt, no máximo 1,1 volt, né? Numa situação extrema de temperatura, de pressão atmosférica, etc. Eu nunca vi a sonda gerar um sinal acima de 1,1 volt. Então é justamente por isso que eu coloco aqui na escala de 2000, né? Porque a sonda vai gerar sinais entre 0 e 1000 milivolts, né? Que equivale a 1 volt. Bom, a temperatura do ar, como era de se esperar, não teve alteração. E o motor está fazendo o aquecimento dele normal. Eu vou até acelerar um pouco para ver como que... Quando eu acelerei, o motor marca a mistura rica por alguns segundos, depois ele começa a trabalhar com o sinal da sonda. Então tá aqui, pessoal, funcionamento perfeito dos sensores. Esse sensor, como ele lê o ar de admissão, ele vai ler praticamente a temperatura ambiente. Esse sensor está lendo a temperatura da água do motor. Então quando o carro estava frio, os dois estavam na mesma escala, na mesma leitura, porque a água e o ar estavam na mesma temperatura. E agora a gente já consegue ver a diferença. Então aqui a gente já vê que a temperatura do ar de admissão subiu um pouco. A temperatura do motor já atingiu o motor, ele já atingiu a temperatura normal de funcionamento, né? E bom, tá aí para ficar registrado 501 mil quilômetros. Então tá aqui, né? Temperatura da água, temperatura do ar de admissão. Uma coisa curiosa, por que o ar de admissão agora está um pouco mais quente do que no momento da partida? Porque o carro está parado
o carro está parado e a injeção tá, o motor funcionando em marcha lenta, ele acaba ingerindo o ar do cofre do motor, e o ar do cofre do motor está um pouco mais quente do que o ar ambiente, né? É justamente por esse motivo que alguns carros que fazem a captação de ar lá na grade, né? O Santana da linha 99, por exemplo, ele tem um duto e ele pega o ar na grade, para evitar esse problema aqui. Então o ambiente deve estar uns 15 graus, 15, uns 18 graus no máximo, e a gente vê aqui que o ar de admissão já está mais quente. Então imagina como seria essa mesma situação num trânsito urbano, num verão, que o ar está a 40 graus e o motor está admitindo ar aquecido a 60 graus no meio do trânsito, o ar-condicionado ligado, né? Então é por esse motivo que alguns carros têm essa melhoria aí de captar o ar na frente. É isso aí, deu para ter uma noção do funcionamento, deu para ver a evolução dos sinais, e depois eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre o funcionamento da sonda lambda, o porquê como ela se comporta, o porquê, como ela funciona, qual é o tipo de sinal em cada situação. E é isso aí. Então, para quem quiser fazer essa medição em casa, não precisa ter 3 multímetros, pode ter um multímetro só. É uma coisa que eu recomendo que todo mundo tenha pelo menos um multímetro. Não precisa ser um multímetro caro. Coisa que eu esqueci de comentar é que eu coloquei aqui a garra jacaré com esse fio para pegar a referência aqui do sinal do terra, né? Então eu peguei esse jacaré, coloquei aqui no aterramento da carroceria e tal. Eu tenho aqui um dos fios. Na verdade, originalmente eu usava apenas um multímetro para fazer essas medições. Então eu tinha um dos fios, um fio preto e um fio vermelho, só com essa ponta adaptada, né? Hoje, como eu queria medir com 3 multímetros ao mesmo tempo, eu coloquei as 3 pontas que eu tinha e coloquei os negativos dos multímetros direto na carroceria através daquele fio. Então tá aí, né? Se alguém tiver alguma dúvida, coloca nos comentários aí.